Vamos a mais uma aula de matemática. O assunto agora é progressão geométrica, definição em termo geral. Lembrando, dúvidas sobre essa aula ou as outras de matemática, entre em contato comigo pelo e-mail adrianahamazaki@tadominado.com, ok? Vamos começar. Progressão geométrica. O que é? É uma sequência de números não nulos em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por um número fixo chamado de razão da progressão. A representação matemática de uma PG é, então, um termo, tá vendo? Esse daqui, a partir do segundo. Então, se eu faço A1 vezes essa minha razão, igual ao anterior multiplicado por um número fixo. Então, meu A2 vai ser A1 vezes a razão. A3 vai ser o A2 vezes a razão. Para qualquer n pertencente aos naturais não nulos. Quer dizer, eu começo com n igual a 1. Então, se o n for igual a 1 aqui eu vou achar o A2. Se o n for igual a 2 aqui, eu tenho o A2 e vou achar o A3. E assim por diante. A minha razão, ela pertence aos reais. Ela não precisa ser um número natural. Então, consequentemente, podemos determinar a razão por um termo dividido pelo seu anterior. Então, determine a razão de cada uma das seguintes PGs. Então, eu tenho a PG 3, 12 e 48. Então, a pergunta é, que número eu estou usando para multiplicar o 3, que vira 12, para multiplicar o 12 para virar 48 e assim por diante. Pela fórmula, é um termo dividido pelo seu anterior. Então, aqui eu posso fazer A2 dividido por A1. Como eu poderia fazer A3 dividido por A2? Eu estou fazendo com os números menores, que fica mais fácil a divisão. 12 dividido por 3, 4. É a nossa razão. Aqui, 5 e 5 meios. Aqui eu não tenho opção de escolha. Eu só posso usar o A2 e o A1. Então, um termo dividido pelo seu anterior. Então, eu vou usar o A2 dividido pelo A1. Então, divisão entre frações. Mantém-se a primeira fração vezes o inverso da segunda. Lembrando que aqui é 5 sobre 1. Então, vai ficar vezes 1/5. Divide por 5, 1. Divide por 5, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. A minha razão aqui é meio. Então, escreva uma PG de 6 termos em que o A1 vale menos 2 e a razão é igual a 2. Então, o meu A1, ele é menos 2. O meu A2 vai ser o anterior, A1 vezes a razão. Então, vai ser menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. O A3 vai ser o A2 vezes a razão. Então, vai ser menos 4 vezes 2, menos 8. Está pedindo 6 termos. A gente achou o terceiro. A4 vai ser o anterior, que é o meu A3, vezes a razão, menos 16. O meu A5, o anterior, vezes a razão, menos 32. O meu A6, o termo anterior, menos 32, vezes a razão, achei meu termo. Então, quem é essa PG? Primeiro termo, menos 2, segundo termo, menos 4, terceiro termo, menos 8, quarto termo, menos 16, quinto termo, menos 32 e sexto termo, menos 64. Tudo bem para achar os termos? Vamos ver. Uma PG de 6 termos. Então, de novo, 6 termos, em que A1 é 540 e a razão é 1/3. Então, aqui, 540, meu A1. Certo? A2 é o anterior, 540, vezes 1/3. Multiplicar por 1/3 é dividir por 3. Então, 5 dividido por 3, 1, sobra 2. 24 dividido por 3, 8. 0 dividido por 3, 0. 180. Agora, o nosso A3 vai ser quem? O anterior, 180, vezes 1/3.
18 dividido por 3, 6. 0 dividido por 3, 0. Agora o nosso A4. O anterior vezes 1/3. 60 dividido por 3, 20. O A5. O anterior 20 vezes 1/3. Como esse não dá para simplificar, a gente faz 20 vezes 1, 20. Aqui embaixo é 1. 1 vezes 3, 3. 20/3. E finalmente nosso A6, sexto termo, que vai ser o anterior vezes 1/3. Então vai ficar 20 nonos. Então quem é a nossa PG? 540, né? Que é o primeiro. Eu pus o que eu calculei primeiro, né? Então, caneta. Então, vamos lá. 540. Segundo termo, 180. Terceiro termo, 60. Quarto termo, 20. Quinto termo, 20/3. E sexto termo, 20 nonos. Está aqui a nossa PG de 6 termos. Um probleminha. O empréstimo bancário tem suas parcelas calculadas com um aumento na prestação de 4% em relação à anterior. Considerando o empréstimo de R$ 1.800 parcelado em 6 vezes, qual é o valor da quarta parcela e qual o valor total a ser pago? Então, vamos lá. Bem, quem vai ser o meu A1? Vai ser a primeira parcela. Então, 1.800 dividido por 6, 300. Quem vai ser a minha razão? A minha razão é aumento de 4%. Então, era o 100% mais 4. Então, vai ser de 104%. Por isso que é sobre 100. Isso aqui que é um número que representa este símbolo aqui de 104%. Que é a mesma coisa que 1,04. Certo? Então, quem vai ser o meu A2? O meu A1 vezes a razão. Então, o meu A1 são 300 vezes 1,04, que dá, pela minha colinha, 312. Quem vai ser meu A3? Meu A2, que é 312 vezes 1,04, que será 324,48. Então, qual vai ser o valor da quarta parcela? É o meu A4, que vai ser 324,48 vezes 1,04, que é 337,45. Então, este aqui é o valor da quarta parcela. Aí, quer saber qual é o valor total a ser pago? Vamos para o slide. Então, minha primeira parcela foi de 300. Segunda, 312. Terceira, 324,48. Quarta, 337,45. Qual vai ser o valor da quinta parcela? A quarta parcela vezes a minha razão de novo. Aqui está dando 350,94. Aí, meu A6, a quinta parcela vezes 1,04, que será de 364,97 centavos. Quer saber o total a ser pago? O total não é o somar as 6 parcelas? Bem, quando eu somar as 6 parcelas, eu vou encontrar o valor de 1.989,84 centavos. Quer dizer, de 1.800, nessa brincadeirinha, foram R$190 quase a mais, né, no parcelamento, certo? Bem, a sequência x, 3x mais 2, 10x mais 12 é uma PG. Pede-se por calcular o valor de x. O x aqui é meu A1. O 3x mais 2 é o nosso A2. E o
o 10x mais 12 é o nosso A3, tá? Pede-se para calcular o valor de x. Bem, não dá razão, certo? Então, o que eu sei? Opa, não apareceu. Que a razão é um termo dividido pelo seu anterior. Então, eu posso escrever que a razão, ela pode ser calculada como 3x mais 2 sobre x, o segundo sobre o primeiro termo. Ou, eu não posso escrever que a minha razão também poderia ser calculada como 10x mais 12 sobre 3x mais 2. Agora, a razão não é a mesma? Por isso eu venho e escrevo aqui assim, ó, 3x mais 2 sobre x igual a 10x mais 12 sobre 3x mais 2. E a gente multiplica em cruz, certo? Então eu vou ter x que multiplica 10x mais 12 igual 3x mais 2 vezes 3x mais 2 é 3x mais 2 ao quadrado. Aqui nós fazemos a distributiva. 10x ao quadrado mais 12x igual a... Aqui é o quadrado da soma, é um produto notável. Eu vou resolver pelo produto notável. Vocês podem fazer 3x mais 2 vezes 3x mais 2, se for o caso. Pelo produto notável, é o primeiro termo ao quadrado. 3x ao quadrado fica 9x ao quadrado. Já com sinal de mais 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 3x, 6x. Vezes o segundo termo, 6x vezes 2, 12x. Mais o segundo termo ao quadrado. Como é uma equação de segundo grau, vou passar todos os termos para o lado esquerdo. Então vai ficar 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 12x menos 12x. Opa, vai anular aqui. Então eu vou deixar o 4 desse lado. Ó, mais 12x com menos 12x. Então eu vou ter que x ao quadrado é igual a 4. Certo? Então o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 4. Então o meu x ele pode ser o valor de mais 2 ou de menos 2. Certo? Este foi o primeiro item, calcular o valor de x. Vamos ver o segundo item. Escrever essa progressão, tá? Bem, se a PG é x, 3x mais 2 e 10x mais 12, e eu tenho dois valores de x, então a gente tem duas PGs. Então, para o primeiro caso, vamos colocar para o x igual a menos 2. A gente vai ter que PG? Ó, vai ficar menos 2, certo? Vai ficar 3 vezes menos 2 mais 2. Opa, escrevi errado. Eu pus um parênteses que não existia. Não, tá certo. Depois é que tem que continuar com parênteses. É assim. 3 vezes x mais 2. Já estava fazendo bobagem. 10 vezes menos 2 mais 12. Essa é a nossa PG. Então, vai ficar como? Menos 2. 3 vezes menos 2? Menos 6. Mais 2, ela ficou sendo menos 4. 10 vezes menos 2? Menos 20. Com mais 12, menos 8. Certo? Então, e quando x for 2? A gente vai ter, como que vai ficar a nossa PG? Vai ficar 2. Aqui eu já vou fazer direto. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 10 vezes 2, 20. Mais 12, 32. Você vê que, dependendo do valor de x, nós vamos ter razões diferentes, né?
da primeira aqui, a nossa razão vai ser menos 4 dividido por menos 2, ela fica de mais 2. Neste caso aqui, a razão vai ser 8 dividido por 2, 4. Aqui só foi por curiosidade, tá? A razão. Bem, fórmula do termo geral. Da mesma maneira que para PA existe a fórmula do termo geral, para a gente achar qualquer termo sem precisar ficar calculando todos, na PG também tem. Então vamos lá. Sabemos que para uma PG a gente faz assim: se eu quero um termo, eu faço o seu anterior vezes a razão. Então vamos lá. O primeiro termo é A1. Beleza. O segundo termo, que vai ser o A2, vai ser o anterior a 1 vezes a razão, certo? Para o terceiro termo, vai ser o termo anterior a 2 vezes a razão. Só que A2, quem é? É A1 vezes a razão. Ó, este aqui é o meu A2. Só que aqui eu tenho Q vezes Q, então ficou A1 vezes Q ao quadrado. Nosso quarto termo vai ser o terceiro termo vezes a razão. O meu terceiro termo, ó, tá vendo aqui? A1 vezes Q ao quadrado, então eu pus A1 vezes Q ao quadrado vezes a razão. Potências de mesma base, a gente soma os expoentes. 2 e 1, 3. O que deu para perceber aqui? Tá? Ó, o A1 é o próprio 1. O A2, ó, eu tenho meu Q elevado a 1. O A3, eu tenho meu Q elevado a 2. O meu A4, eu tenho Q elevado a 3. O meu A5, eu vou ter Q elevado a 4. O meu A6, eu vou ter Q elevado a 5. Significa o quê? Que o meu AN vai ser, ó, sempre vai ser A1, tá vendo? Vezes a razão elevado a um número a menos que o termo que eu estou procurando, ó. Quando é 4, eu faço vezes elevado a 3. Então, por isso que é 4 menos 1, 3. Quando é 3, não vai dar elevado a 2. Por quê? 3 menos 1, 2. Então, este aqui é o nosso termo geral. Como é que a gente aplica esse termo geral? Então, ó, exemplo. Qual é o sexto termo, tá, desta PG? Certo? Então, o que a gente tem aqui? Este é o meu termo geral, tá? Bem, a N, o que eu quero saber é meu A6, certo? Então, eu quero saber o A6. Então, eu preciso do A1 que eu tenho, que é 512, que é o meu A1, vezes a razão eu não tenho, eu vou ter que achar a razão. Então, vamos lá, como é que eu acho a razão? É um termo, então, por exemplo, 256 dividido pelo seu anterior, 512. Tá? Como é que a gente pega e faz essa conta? 512 é metade, 256, desculpa, é metade de 12. Então, isso aqui seria assim, meio, é a minha razão. Então, agora eu consigo calcular aqui, ó. O meu A6, ele vai ser o meu A1, que é 512, vezes a minha razão, que é meio, elevado a 6 menos 1. Então, o que vai ser meu A6? Para facilitar as contas da vida da gente, eu vou fazer 512, eu vou deixar em base 2. A gente, aqui, vocês já devem ter trabalhado com equações exponenciais, né? Então, vocês vão pegar o 512 e vai lá, divide por 2. Vai ficar 2, sobra 1, 11 dividido por 2, 5. Sobrou 1, 12 dividido por 2, 6. Certo? Divide por 2, 1, aqui fica 128. Divide por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, fica 2 à nona vezes 1 elevado a 2 à quinta. Por quê? 6 menos 1, 5. 1 elevado a 5 é 1 elevado a 5. 2 elevado a 5 eu deixei para a gente usar aqui propriedade de potência. Divisão de mesma base, a gente diminui os expoentes. 9 menos 5, 4. Então, o meu sexto termo vai ser 2 elevado a 4. 1, 2, 3, 4 é o 16. Achamos o sexto termo. Determine o número de termos da PG, certo? Então, ó, o que a gente sabe aqui, né? Que o meu A1 vai ser igual a 1. Certo? O meu A2 é igual a 2. O meu AN é igual a 256, mas eu não sei quem é AN ainda. Este é o termo geral. Então, eu tenho AN, eu tenho o primeiro termo, eu quero saber quem é o N, certo? Determine o número de termos, quer dizer, qual é o valor do N. Mas falta a razão. Então, vamos calcular a razão. É um termo dividido pelo seu anterior. Então, 2 dividido por 1, 2. Certo? Então, vamos aplicar aqui o termo geral. A N 256 vai ser igual a 1, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a N menos 1. 256, pelo que a gente fez no slide anterior, é 2 à oitava. 2 elevado a n menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2 elevado a 1, que divisão de mesma base que a gente subtrai. Então, este 2 eu passo para cá multiplicando. Então, eu tenho que 2 elevado a n é igual a 2 vezes 2 à oitava. Então, 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 9. Se eu tenho bases iguais, a gente iguala os expoentes. Então, portanto, o meu n é igual a 9. Então, quantos termos nós temos? 9 termos. Certo? Então, aqui na PG, a gente precisa conhecer as propriedades de potenciação também. Né? Ó, viu que em PG a gente acaba trabalhando também com juros, né? Ó, um artigo custa hoje R$100 e seu preço é aumentado mensalmente em 12% sobre o preço anterior. Ó, aumentado. Qual o preço desse artigo daqui a 4 meses? Certo? Então significa o quê? Que o meu A1 é 100. A minha razão, aumentado em 12%, certo? Então, seria 112%. Então, é 1,12 a minha razão, certo? Porque ele custa 100%. Se eu aumento 12, no mês seguinte eu vou pagar 112% do valor anterior, certo? Então, vamos lá. Se eu quero o A4, eu quero o A4, né? Eu preciso do A1 e da razão. Eu tenho tudo. Ai, que bom. Então, ó, daqui a 4 meses eu quero calcular o A4, que vai ser 100 vezes a minha razão, 1,12, elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 seriam 3. Então, quanto que é 1,12 ao cubo? Tá, vamos escrever aqui 1,12 ao cubo para vocês terem bem essa ideia. Então, vai ficar 100 vezes 1 ao cubo. 1,12 ao cubo é aproximadamente 1,40 vezes 100, R$140 daqui a 4 meses. Certo? Bem, a próxima pergunta, 10 meses. Então, nós temos que o A1 vale 100. A razão, 1,12. Fórmula do termo geral. Então, o meu A10 vai ser o meu A1 100 vezes 1,12. Opa! 1,12
elevado a 10 menos 1. Vai ser 100 vezes 1,12 elevado a 9. 1,12 elevado a 9 é aproximadamente 2,77, certo? Vezes 100 vai dar R$277, certo? Bem, insira 4 meios geométricos entre 1 e 243. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O 1, que é o meu primeiro termo, e 243, que é o meu último termo. Eu vou pôr 4 termos. 1, 2, 3, 4. Significa que aqui o meu n passa a ser 6, certo? Para eu inserir esses valores, eu tenho que saber qual é a razão, certo? Então, como é que eu vou saber a razão? Por aqui. Então, o meu AN, eu vou trabalhar com o meu A6, igual a 1 vezes a razão elevada a 6 menos 1. O meu A6, 243. O meu A1, 1. A razão vai ser Q elevado a 5. Então, o que? Um minuto. Estou do lado de cá. Então, o que eu preciso? Eu preciso, o meu Q vai ser igual a raiz quinta de 243. Então, eu vou pegar 243 e eu vou decompor aqui. Então, dá para dividir por 3. Vai ficar 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, que é a mesma coisa que raiz quinta de 3 a quinta. Então, a nossa razão é igual a 3, que eu posso simplificar aqui, certo? Então, como que vai ficar a nossa PG? Tá? Como que vai ficar a nossa PG? Ela vai ficar, o primeiro termo, 1. Segundo termo, 1 vezes 3, 3. Segundo termo, 3 vezes 3, 9. Depois, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Dá para ajudar aqui, né? 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Está aqui a nossa PG. Entre os números 18 e B, foram inseridos 2 termos, obtendo-se uma PG de razão 3. Qual é o valor de B? Então, ó, 18 e B. Foram inseridos 2 termos, ó, A2 e A3. E a razão é 3. Então, o meu B, ele não é o meu A4. Então, pela fórmula do termo geral, a gente vai achar o A4 é igual ao nosso B, que vai ser quem? O A1, 18, vezes a razão 3, elevado a 4 menos 1. Então, vai ficar 18 vezes 3 elevado a 3. Ai, canetinha, não queira fazer essas coisas comigo. Então, vai ser 18, 3 elevado a 3 é 27. Então, o nosso B vai ser igual 18 vezes 27, pela minha colinha, é 486. Achamos o B. Último exemplo, exercício. Numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. Qual o primeiro termo dessa PG? Então, eu quero o primeiro termo. São 4 termos. Então, o meu A4, que é o último, é igual a 375. E a minha razão é 5, certo? Bem, é pelo termo geral que a gente vai achar, porque aqui vai ser o A4 é igual ao A1, certo? Vezes 5 elevado a 5 menos 1. Então, nós temos, quem é o nosso A4?
375. Quem é o nosso A1? É quem a gente quer saber. Vezes 5 elevado a 4. Então, o meu A1 vai ser 375 sobre 5 elevado a 4. Então, eu vou pegar 375 e eu vou dividir aqui por 5, já que está em base 5. 37, né? Cabe 7 vezes, sobra 2. 25 dividido por 5, 5. Dá para dividir por 5 de novo. Aqui, 7 dividido por 5, 1. Sobra 2. 25 dividido por 5, 5. Dá por 5 de novo. 15 dividido por 5, 3. Então, eu fiz uma coisa errada aqui que a princípio, se estivesse na sala de aula, vocês teriam dito. Divide por 3, 1. O que eu fiz de errado aqui? Ó, eu vou pegar a borracha para apagar. Ó, é o 4 termo. N vai ser 4. Eu coloquei 5 como se fosse a razão, né? Foi aqui uma distração feia. Então, ó, o N é 4, porque ó, N é 4. 4 menos 1, 3. Vai ficar assim. Então, 375, ó, é 5 ao cubo vezes 3 sobre 5 ao cubo. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, o meu primeiro termo vale 3. Achamos o primeiro termo dessa PG. Tudo bom? Bem, essas são as referências bibliográficas se vocês quiserem se aprofundar mais. Qualquer dúvida sobre esta aula ou as outras aulas de matemática, entre em contato comigo pelo e-mail. Eu respondo. adrianahamazaki@tadominado.com. Bons estudos e até breve.